nariz começa a coçar. Logo em seguida vem os espirros. Tem gente que não pode nem ver o camarão que o corpo já empola. Comprei o desodorante novo, mas olha só, tô toda vermelha. Você de casa com certeza já passou por alguma dessas situações ou conhece alguém que enfrenta o problema. Alergias. O nosso tema de hoje do Viver Bem, que recebe mais uma vez a doutora Mariana Bezerra, ela que é especialista em alergias. Seja bem-vinda novamente, doutora. Olá, tudo bom? Satisfação em recebê-la aqui no nosso programa. Boa tarde, doutora. Boa Então, tarde. realmente é um problema que de repente desencadeia, aparece, dá uma alergia, uma reação do corpo? Ou tem aquelas pessoas que já sabem como controlar e tudo mais, né? É isso mesmo. A alergia está sendo uma patologia muita incidência no mundo. Até 2050, né, pelas estatísticas, metade da população mundial vai ser alérgica. A alergia Muita gente. é uma doença? É uma doença. É uma Certo. doença, é uma patologia que envolve N mecanismos, né, da parte imunológica, mas muita gente acha que a alergia é você estar com a imunidade baixa. Não, não tem nada a ver isso. A alergia, na verdade, é uma alteração de uma das partes da imunidade. Na verdade, ela não está baixa, ela está alta demais. Certo. E olha só, doutora, ela pode acontecer de repente por o contato da pele com algum tipo de objeto? Sim, pode acontecer por um contato Aquelas da pessoas pele. que de repente é uma bijuteria, não é o ouro e ali irrita. Isso. E ainda tem um detalhezinho, Renata. A alergia, muitas vezes, ela pode ser alérgica mesmo, né, por causa da parte imunológica, ou pode ser uma situação irritativa, principalmente nesses casos onde eu tenho um brinco, por exemplo, que tem a níquel e eu faço uma reação irritativa. Eu, por exemplo, tenho a dermatite de contato irritativa, que seria esse tipo de alergia que você está falando. E ela é uma hipersensibilidade congênita ou ela é hereditária? Olha, muitas vezes, né, na medicina não dá para falar que tudo, né, nem sempre, nem nunca, mas a maioria das alergias, elas são hereditárias. Ela tem um fator genético, né, em cima. Mas tudo que é genético, se não tiver o meio ambiente, não vai funcionar. Então, é uma junção da parte genética com a parte do meio ambiente. Qual a probabilidade, por exemplo? Meus pais são alérgicos a algo, vou ter essa alergia também. Quais seriam as chances disso ocorrer? Olha, pais alérgicos. A probabilidade de uma criança nascer alérgica é de 40%, né? De alergias diferentes. Pais alérgicos com o mesmo tipo de alergia, por exemplo, os dois asmáticos, a probabilidade aumenta. Então, chega até 60%, 70%. É alta, é muito alta. Uma substância que causa alergia em você, doutora, pode causar alergia também em mim ou é uma variação individual? É uma variação individual. Acho que é o melhor, né, o melhor termo para se utilizar. Eu posso ter, por exemplo, vamos usar o brinco de novo. Eu posso ter alergia, você também tem alergia. Mas às vezes é uma alergia diferente. Então, eu posso ter as mesmas alergias às substâncias, mas são corpos diferentes. O grau também pode ser diferente, O grau vai variar. Por exemplo, irmãos. Eu pego muito no consultório assim, meu filho tem rinite e eu tenho dermatite atópica. São diferentes. Então, tem essa situação e pode vir igual. A alergia é uma coisa que não é muito certinha, né? Não é uma coisa muito assim, vai ser assim, Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Tem muita variação. É um pouco complicado para falar nesse sentido. E por que as alergias existem? Como que elas surgiram de repente? Por que apareceu esse mal na nossa vida para incomodar uns e outros? Olha, com o crescimento da poluição, o crescimento da população migrando, né, da parte rural para a parte das cidades, aumentou a questão da poluição. Então, as mulheres estão tendo menos filhos, estão amamentando menos, estão hiperprotegendo as crianças mais do que antigamente. Antigamente, as pessoas tinham 5, 6 filhos e não dava tempo para ficar, menino, vai lá tomar banho, menino, né? A criança brincava ali na areia, na terra, tinha um contato à vontade. Exatamente. E aí, o que está acontecendo agora? Está tendo o hiperprotecionismo, juntamente com o aumento da poluição,
juntamente com a questão genética, e isso está propiciando o aumento das alergias. Elas sempre existiram, só que como o meio ambiente andou atrapalhando, né? Andou aumentando o mecanismo junto com a genética, as alergias começaram a aumentar. Aí o mundo muda e com elas as alergias evoluem, aumentam e são intensificadas. Exatamente. Certo. E como que a gente acaba diferenciando a alergia da intolerância? Nós até falamos já sobre esse tema, sobre a intolerância à lactose e a outros ingredientes. Como que a gente consegue diferenciar de fato? Olha, a clínica das duas, elas têm detalhes que normalmente o especialista já vai saber, ou o gastro, por exemplo, né? Ou o alergista. Para diferenciar mesmo, o necessário é fazer os exames, né? Por exemplo, vamos usar, foi o tema do nosso, né? Nosso programa. A sua participação. A alergia à proteína do leite de vaca e a intolerância à lactose. Então, como é que a gente vai diferenciar? A alergia, nós temos exames específicos, como o prick test, o imunocap, que é um exame de sangue, né? E a intolerância à lactose, nós temos no laboratório, toma a lactose e aí vai fazer o teste oral de tolerância à lactose. Então, tem como, pelos exames, sacramentar o diagnóstico, né? Mas a clínica, às vezes, é um pouco diferente. E o que seria o mais grave, a intolerância ou a alergia? Com certeza, a alergia. A alergia, se não cuidado e dependendo do grau, ela pode até matar, tá? Fazer o que a gente chama de choque anafilático. É quando fecha a garganta, a pessoa não consegue respirar, né? Fica toda empolada. Então, mata se não cuidada e se não diagnosticada de modo correto. Mas não são todas as alergias que matam, gente. Tá? E qual das duas seria a mais restritiva, por exemplo? A alergia é bem mais restritiva, né? É muito mais fácil tirar a lactose do que deixar, por exemplo, a proteína do leite de vaca. Um queijo, por exemplo, é bem mais complicado com a proteína. Muito bem, o nosso programa de hoje fala sobre alergias. Você de casa tem alguma? Conhece alguém alérgico? Entenda mais sobre o assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Nós estamos conversando com a doutora Mariana Bezerra, ela que é especialista em alergias, e já já ela está de volta conosco. Estamos de volta com o nosso programa falando hoje sobre alergias. Você de casa enfrenta o problema? Conhece alguém? Então fique ligado no nosso programa de hoje falando sobre este tema. Doutora Mariana, a gente separou aqui inclusive os tipos mais comuns de alergias. Sim, sim. As alergias alimentares, por exemplo, quais são as mais comuns? Olha, alergia ao camarão, alergia à proteína do leite de vaca, alergia à soja, né? São as mais comuns. Acho que seria mais triste para quem gosta de comer. Nossa, tem pacientes que têm alergia, por exemplo, a cacau. É triste na Páscoa, viu? Poder não comer, né? Por exemplo, numa data tão festiva, um alimento que é muito comum. Mas felizmente hoje o mercado de alimentos ele está cada vez mais criativo. Com certeza, com certeza. Muito mais criativo e muito mais precavido, porque antigamente eles não botavam o que cada alimento tinha. Hoje é obrigatório no Brasil. Você pega a embalagem, tá lá, alérgicos, contém tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, eles estão deixando bem mais, assim, exposto qual o tipo de alérgeno que tem nos alimentos. Certo. Próximo tipo de alergias, então, as alergias da pele. O que são as alergias da pele? As alergias da pele, nós podemos ter, como eu havia dito, né, a dermatite de contato e a dermatite atópica e a dermatite de contato irritativa, né? A alergia da pele pode ser pelo contato ou por alguma coisa que a gente faça a ingestão. Por exemplo, um nenenzinho pega, toma o leite, ele tem alergia ao leite e ele pode começar a coçar aqui os locais onde tem a dobradura, né? Flexura. Então, é um tipo de alergia de pele. Alergias nasais. A mais conhecida seria a rinite alérgica? A rinite alérgica. Muita gente sofre de rinite alérgica, muita gente.
tem o tratamento adequado, mas se você não cuidar de algumas coisinhas que a gente vai falar mais pra frente, você vai viver com ela te atrapalhando a vida, né? E o que difere as alergias nasais das alergias respiratórias, doutora, que é o próximo tipo mais comum? Então, na verdade, elas se englobam, né? O nariz, ele faz parte da via aérea, né? Mas traz muito mais desconforto do que quem tem alergia só respiratória, né? Desconforto. As alergias respiratórias, elas são um pouco mais graves. O exemplo mais comum é a asma, né? Ainda mais nessa época do ano de queimada. É muito comum o paciente asmático entrar em crise. Então, a asma, ela é um tipo de alergia? Com certeza, é um tipo de alergia, né? E quem não cuida da rinite, a probabilidade de acontecer uma crise de asma é muito maior, muito maior. Então, tem que tomar cuidado, tem que ficar atento. Muito, muito. Alergias oculares. Quando aparece aquela crise de conjuntivite, ela é uma crise alérgica ou é vírus? O que acontece? Se o paciente já tiver uma probabilidade de ser alérgico, então é maior a probabilidade de ser uma conjuntivite alérgica. O paciente alérgico, ele pode ter por vírus? Pode, mas a probabilidade maior é ter alérgica. E tem um probleminha maior. Acontece que o olho, o nariz, ouvido, garganta, eles têm intercomunicações. E aí o paciente pode ter a rinoconjuntivite alérgica ou a rinocinusite alérgica, né? Então, às vezes eles, em vez de ter só um problema, ele tem mais de um. Certo. Ainda temos alguns tipos de alergias bem diferentes, né, doutora? Por exemplo, perfumes, sêmen, a água, ao sol, a madeira, o contato com o filho recém-nascido. A água, doutora, como conviver com uma alergia com a água? Alergia com a água. E ainda tem mais, alergia ao calor, alergia ao sol, alergia ao frio. Ainda temos outros tipos. A alergia à água, ela tem um time. Então, o paciente, ele começa a tomar banho, em determinado período, ele começa a fazer alergia. Então, tem que saber qual é o tempo que ele vai começar a ter e terminar o banho antes. É um pouco complexo o tratamento, mas nada fora do comum. Para a gente entender como as alergias acontecem, também temos as principais causas. Separamos aqui as principais causas das crises alérgicas, que são desencadeadas por certos elementos disparadores, como, por exemplo, a poeira. Poeira. Ele ganha disparado como o principal causador de alergia, principalmente respiratória, né? Então, o paciente alérgico não pode ter a casa suja e tem que saber limpar a casa também. Vocês sabiam que demora até 72 horas para a poeira baixar? É um dado interessante, porque muita gente, eu vou limpar a casa, limpa a casa... E como o alérgico à poeira vai limpar a casa, doutora? Como ele vai cuidar da casa para que não dispare a alergia? A gente fica, como é que faz? Simples. Em vez de você varrer a casa, vai passar direto o pano. Vai passar aquele mopzinho, aquele rodinho de almofadinha. Não pode deixar a poeira subir. Você já pensou? Você varre a casa, deixa a casa toda limpa. Quando você terminar, prestem atenção, terminou de limpar a casa, olhem os móveis. Vai estar cheio de poeira de novo. É porque a poeira está baixando. Então, é uma limpeza que não é efetiva, né? O melhor modo de se limpar a casa de um alérgico é passando o pano direto, sem varrer. Certo. Outro item que dispara as alergias são os ácaros e as baratas. Sim. Que as mamães devem lamentar bastante, né? Quando tem o bebê, tem o quarto todo enfeitado, preparado, decorado com ossinhos de pelúcia, com as almofadinhas, tudo isso acumula ácaros e pode disparar alergias, então? Pode. Eu digo que o quarto do alérgico é um quarto pobre, é um quarto sem nada. Não pode ter cortina, ursinho de pelúcia, os brinquedos têm que ser de plástico, não pode ter tapete, se tiver poltrona, a poltrona tem que ser em corino, não pode ser aquele tecido gostosinho, né? Tipo camurça, né? Porque tudo que acumula poeira, tudo que acumula ácaro, barata, a probabilidade do paciente estar em contato direto é muito maior. Então, tem que tirar. Meio ambiente é importante. Mas significa que ele já nasce com esse problema ou ele desenvolve ao ter o contato com essas coisas? Ele já nasce com a predisposição genética, mas com o contato com o meio ambiente, ele
tende a desencadear. É aquele água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Tá certo. Olha só, estamos falando sobre alergias, apontando alguns dos disparadores de alergias. O mofo também é um disparador de alergia, doutora. Com certeza. O mofo, ele é comida pro ácaro. Então, onde tem mofo, vai ter ácaro. Consequentemente, se a pessoa tiver uma alergia maior a ácaro, piora, né? Esses componentes que foram passados são os principais componentes da poeira. Então, é ácaro, fungo, barata, né? E alguns outros que a gente vai ver daqui a pouco. Alguns outros que nós iremos ver daqui a pouquinho, doutora Mariana, e você de casa não saia daí, nós voltamos em instantes. De volta com o nosso programa falando sobre alergias, os disparadores de alergias, continuando então pele e pelos de animais, doutora Mariana. Muita gente acaba botando muita culpa no gatinho, né? No cachorrinho. Eles são causadores? São. O mais adequado é a gente fazer a investigação para ver se realmente são eles, porque hoje em dia o pet, ele faz parte da família, né? E aí eu chego e falo pra mãe, olha, seu filho tem alergia, né? Eu vou jogar o gato fora, vou doar. Não, calma. O paciente alérgico, ele pode conviver com o animal, só que tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, levar pro pet 2 vezes por semana, ou lavar em casa, né? Dar o banho em casa 2 vezes por semana, escovar o cachorro que tem pelo longo. Tudo isso pra não deixar acumular o quê? Pelos e animais. É a mesma coisa da gente. Fica 5 dias sem escovar o cabelo, né? Vai sair um monte de cabelo. É a mesma coisa deles. Tem que escovar, todo dia tem que escovar, para não deixar cair o pelo na casa e, consequentemente, alterar. Basta cuidar do bichinho. Com certeza. Esporos de fungos e pólens de flores, doutora. Olha, aqui na região, a questão do pólen de flores ela é um pouco incomum, tá? A gente não tem uma hiperpolinização como acontece lá no sul, por exemplo. Então, tem pacientes meus aqui em Porto Velho que têm alergia a pólen, mas ela não é exacerbada porque a gente não tem essa hiperpolinização, né? E os esporos de fungos volta àquela questão que a gente comentou da comidinha do ácaro, né? Certo. Também picadas de insetos. Tem gente que não pode ver uma abelhinha na frente. Ixi, não pode ver abelhinha, não pode ver mosquito, não pode ver formiga, já começa a se coçar. E é uma das alergias mais difíceis de lidar, né? Principalmente aqui na nossa região, por causa do mosquito, né? O que tem que se fazer? Toda vez que você for para algum lugar, para um sítio ou para algum lugar que tenha uma incidência maior de mosquitos e formigas, repelente. E sempre utilizar pomadinha para não deixar aumentar a reação. Eu conheço alguns até que têm alergia à picada de abelha e que andam com um tipo de medicamento para caso ocorra, por ser uma alergia bastante grave, né? É bem grave. A abelha, a vespa, marimbondo. Tem uma sociedade, que é a Sociedade de Anafilaxia. Eles estão tentando trazer para o Brasil, né? Tem petição e tudo mais, para trazer a EpiPen, que é uma canetinha de adrenalina, que é o que salva os pacientes que fazem anafilaxia, que é o que acontece muito com a picada de abelha. Né? Alimentos e medicamentos, para a gente encerrar os disparadores de alergias, doutora? Então, alimentos e medicamentos, muitas vezes as pessoas não têm alergia ao medicamento, eles têm alergia ao corante do medicamento, né? E não... Infelizmente, os testes utilizados para poder ver se o paciente tem ou não alergia a medicamento, eles são muito restritos, né? Porque a variação imunológica é muito grande para esse tipo de alergia. E os alimentos, o maior exemplo é a alergia à proteína do leite de vaca, né? Certo, olha só, para a gente entender como é a vida de um alérgico, conversamos com a Thaisa Arruda e ela conta um pouquinho para a gente. Meu nome é Thaisa Arruda, atualmente sou empresária de empresa, mas eu sou formada em comunicação social, profissão que eu exerci por 10 anos. Sempre tive muita alergia à alimentação, principalmente a crustáceo e derivados do leite, né? Então, eu não podia chegar perto, experimentar,
que eu me empolava toda, ficava com os olhos inchados, a minha pálpebra ficava tudo muito inchado e eu não conseguia nem abrir os olhos. Aí eu fiz exames e tal quando eu era pequena e aí eu comecei a tomar uma vacina que eu tinha que, na verdade, eu tinha que tomar ela todos os dias, por 1 ano. Foi quando diminuiu essa minha alergia. Em compensação, eu adquiri alergia a remédio. Então, foi quando eu comecei a ter, até hoje eu tenho alergia de pirona e também tenho um pouco de alergia a acetilsalicílico. E é muito sério, assim, de fechar minha garganta e eu não conseguir respirar e se eu não for atendida logo, eu posso morrer asfixiada. Quando eu tinha uns 20 anos mais ou menos, eu literalmente eliminei a minha alergia de crustáceo, é uma coisa que, graças a Deus, porque eu amo crustáceo, né? E aí agora eu tenho muita alergia de conservantes, cosmético, de material de limpeza. Então, só que agora eu estou num grau muito elevado e que tem me trazido umas consequências bem negativas, assim, porque tem dias que eu vivo me coçando. O último exame de alergia que eu fiz foi em 2013. E nesse exame foi realmente detectado que eu não tenho mais alergia alimentar. Em compensação, eu desenvolvi alergias assim, a uma lista de pelo menos 10 itens que conservam produtos cosméticos, maquiagem, produto de cabelo e que conservam produto de limpeza. E é interessante porque eu trabalho com produto cosmético. E aí, depois desse exame, é uma lista que eu tenho, que para onde eu vou, eu saio carregando para ver o que tem nos cosméticos, para ver se eu posso usar ou não. Hoje eu trabalho com 3 marcas. Foi uma alternativa que eu encontrei para eu poder trabalhar com cosmético hoje. Se eu parar para pensar, eu tenho que viver numa bolha. Porque tudo que você usa, por exemplo, eu tô me coçando agora, tô vermelha e tal, porque eu passei maquiagem. Então, imagina, eu não poder usar um batom, eu não poder usar um rímel, não poder colocar um produto no cabelo, não poder usar um hidratante corporal, não poder usar nada. Eu não poder lavar uma louça dentro de casa. Então, assim, se eu for parar para pensar, eu vou viver numa bolha, então eu meio que cansei. Então, o ser humano que ele tem uma capacidade incrível. Eu me acostumei a sentir coceira. Eu me acostumei a ter ferida no corpo. E me acostumei a tomar remédio de alergia. Mas a coceira já faz parte da minha vida. Então, para finalizar nosso programa, doutora, dica para as pessoas de casa conviverem com as alergias, assim como a Thaisa, que trouxe o depoimento dela. O ideal é você procurar um médico, independente de ser especialista ou não, e começar a avaliar qual tipo de alergia que você tem, né? O ideal é isso. Muitas vezes, o quadro dela é um quadro que realmente não tem como ter um controle ideal. Mas quem sabe o seu não dá para controlar. A dica que eu dou, procure seu médico. Tá bom? Acabamos o nosso programa de hoje. Sábado que vem nós estamos de volta. Tchau, gente.